a sociedade vai mudando ao longo do século XIII, XIV. E essas mudanças estão em grande parte influenciadas por um elemento da cultura grega. A cultura grega era praticamente proibida para os leigos, tá? Então os leigos não tinham acesso à cultura grega. Quem tinha acesso à cultura grega? Apenas o clero, o alto clero. Existiam seleções desses livros, tá? Não eram todos os livros que todo o clero podia ler. Existiam livros que só um grupo específico podia ler. Então existia um cuidado muito grande nesse livro da cultura grega. Só que começa a haver perseguições em Constantinopla e a igreja oriental admirava a cultura grega. Então, alguns bispos, alguns monges de Constantinopla começam a fugir e ir para a Europa. Nesse momento, o centro comercial da Europa era a Itália. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um crescimento muito grande dessas ideias clássicas greco-romanas ali. E elas começam a modificar o pensamento desse homem. Esse homem que começava, que valorizava unicamente Deus, agora ele começa a valorizar. Nesse aspecto, nós vamos chamar de quê? Do crescimento chamado humanismo. Tá? Esse humanismo ele vai começar a valorizar o prazer, o hedonismo, né? Em vários aspectos, começam a trazer mudanças na forma de pensar. Tem alguma coisa positiva nisso? Nesse humanismo? Tem uma frase de um pensador holandês que eu vou falar para vocês, que vocês vejam se tem alguma coisa de positivo pelo menos nesse ponto. Ele diz uma frase assim: há na Europa madeira da cruz de Cristo em quantidade suficiente para se fazer um navio. 5 tíbias do jumento que Cristo montou, e não menos que 12 cabeças de João Batista. Quem falou essa frase era um rapaz chamado Erasmo de Roterdã. O que ele estava fazendo, na verdade? Ele estava fazendo algo impensável alguns anos antes. O quê? Criticar a igreja. Então vocês percebem que sempre você vai enxergar um ponto que tem a mão de Deus ali. Tá? Você tem essa valorização do homem, mas a valorização do homem é um homem consciente, um homem capaz de olhar, pegar a Bíblia, fazer crítica. Tá? Por exemplo, o Papa, ele tinha uma prerrogativa especial, como você vê em Inocêncio, né, que ele diz que ele está acima dos homens, então só existia uma pessoa no mundo capaz de ler e interpretar a Bíblia. Quem era? O Papa. Então você pode até ler, que era raro quem podia ler, porque essa Bíblia normalmente era escrita em latim, né? Era raro quem podia ter acesso à leitura. Entretanto, você, se lesse, não podia criar nenhuma conclusão disso aí. O que está vendo? A valorização desse pensamento do homem, começa a haver uma crítica à igreja, você vai ter a possibilidade de ter o quê? A reforma protestante, que não começa no século XVI, tá? Ela vem desde o século X, já com alguns nomes que vão fazendo pequenas críticas, vão escrevendo traduções do Novo Testamento, vão distribuindo, ok? Condições sociais da reforma, eu coloquei as ideias nascentistas, né? Nós já discutimos isso. O fortalecimento dos estados nacionais, aquele rei fraco, ele começa a se fortalecer, tá? A desmoralização do clero, ou seja, práticas, essa frase que eu falei do Erasmo, na verdade é uma crítica a uma dessas coisas, tá? Que eram práticas imorais que o clero estava fazendo, tendo, e começam a fomentar críticas dentro do próprio clero. Esses são elementos que ajudam a compreender, Aqui eu coloquei, para não ficar preso falando só de Lutero, né, e Calvino, eu coloquei alguns movimentos que vão surgindo desde o século X, né, os albigenses na França, os valdenses. Esses valdenses existem até hoje. Você tem na Itália, no norte da Itália, ainda até hoje uma igreja valdense. E que por acaso eles têm na sua ascendência, quando você vai pensar assim, pergunto para vocês, qual foi a primeira igreja pentecostal do Brasil? Congregação Cristã do Brasil, tá? Foi um ano antes, né? Foi em 1910, a Assembleia foi em 1911. A igreja, o Franciscone, ele tinha origem valdense. Então você vê que a reforma já vem acontecendo lá de trás. Tem o John Wycliffe, que vai fazer na Inglaterra, o John Huss na Boêmia, coitado do John Huss, tomou uma volta, né? Disseram que iam dar um salvo-conduto para ele se defender, aí ele ganhou um salvo-conduto, veio se defender. Quando chegou na hora lá, falou assim: herege não merece.
E aí queimaram ele vivo, né? Nós temos várias histórias dessas aí, de heróis que lutaram para... Então, acho que falar só de Lutero e Calvino, acho que nem precisava nem lembrar do nome desses. E aí vamos lá, na Alemanha, quando você tem as bulas de João Texel, né? João Texel foi enviado pelo Papa para a Alemanha para vender bulas. As bulas deles eram interessantíssimas. Como é que funcionava a bula? A bula era, você comprava a bula, mas tinha que colocar o nome da pessoa, o nome de quem você tinha comprado. E aí, por exemplo, imagine que, olha que coisa legal, minha mãe morreu, mas ela não era cristã. Aí você comprava uma bula em nome da... Estou falando de desmoralização do detalhe. Lutero não apoiava os anabatistas, tá? Inclusive ele vai incentivar a perseguição aos anabatistas. É uma questão histórica. Às vezes a gente tem o hábito de julgar o indivíduo sem querer entender um pouquinho do seu período. E aí ele tem a possibilidade de assumir a França. Mas aí alguém diz para ele, ó, só tem um problema para você assumir a França de vez. Porque existem algumas resistências. Ele perguntou, qual o problema disso? Você é protestante. E ele disse, Paris bem vale uma missa. Isso foi o católico. Você tem uma noção de como às vezes você tem pessoas que estão no seu meio, mas que o interesse dele é puramente político. John Tyndale, também na Inglaterra, foi importantíssimo, fez tradução do Novo Testamento. Esse é outro. Esse é outra figura interessante. Esse aí, a rainha, quando descobriu as práticas dele, os escritos dele, ele fala o que ele fez? Se retratou. Não, eu me retrato, não sou mais protestante, beleza. Aí a rainha pegou assim, tudo bem, você se retratou, mas você vai ser executado, vai morrer. Aí ele se desretratou. Gente, e você vê isso. Então, é importante a gente ter os fundamentos para a gente perceber as distorções. São Henrique VIII, né, que a igreja anglicana, com interesses basicamente políticos também, né, a igreja existe até hoje, onde ele passa a ser o chefe dessa igreja. Na Escócia, o John Knox. John Knox ele vai ser um dos fundadores da igreja que nós conhecemos como igreja presbiteriana. Tá? É nesse contexto que ele faz a reforma na Escócia, uma reforma muito interessante, muito forte. Você tem uma reação da igreja católica tentando frear esse ímpeto protestante, quando você tem o Concílio de Trento, que é um concílio para discutir essas questões, a criação dos jesuítas, um tribunal de santo ofício parecido com aquele de Constantino, né? Onde você vai levar para a morte aqueles que são acusados de heresia, ou seja, de ser contrários à igreja. E mais, o index aqui é exatamente aquilo que o Constantino fez também lá atrás, de queimar, fazer uma lista de livros que fossem contrários à igreja e queimá-los. Mais uma vez a questão política assumida. A defenestração de Praga, essa cena que vocês estão vendo aí. Eu quero que vocês me digam qual é a religião daqueles caras que estão ali jogando os outros pela janela. Qual é o seu protestante? Claro, tem toda uma perseguição que é feita, templos destruídos pelos católicos, tudo isso tem. Mas parece aquela palavra, não está sempre. E aí vai se dar, gente, uma das maiores guerras da história da Europa.